Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando a nossa Semana da Estética, né? Quem não gosta de acertar a estética? Muitas vezes a gente acerta aquela oclusão, o paciente está mastigando bem, mas se ele não tem aquela estética bonita, se ele não se sente confortável, se ele não se reconhece realmente no espelho, né? Não se reconhece no espelho, realmente, muitas vezes acaba tendo um fracasso. Então, eu queria agradecer vocês que dedicam um pouco do seu tempo para assistir a essa semana. Nós estamos aí já com 13 turmas já dos nossos cursos online, tanto o Harmonia de Estética quanto da Clonagem Terapêutica. É uma parceria muito legal que a gente tem difundido não só a técnica da clonagem, mas também temos difundido bastante a parte da estética. E essa semana, totalmente online, totalmente gratuita, é para que vocês conheçam um pouco a minha filosofia e eu possa também fornecer para vocês alguns protocolos que eu acabei alterando através dos meus estudos, das minhas pesquisas, para que vocês também possam ter bastante segurança na hora de vocês realizarem os seus procedimentos estéticos, ok? Então, deixo aqui compartilhar com vocês. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a estética. Qual estética? A estética das grandes reabilitações. Tá? Pode ser a reabilitação por prótese total, que ela é a mais complexa porque se perderam todas as referências. Pode ser a reabilitação por overdenture, que é a mesma filosofia da total. Pode ser a reabilitação por protocolos, próteses sobre implantes fixos, né? Prótese fixa sobre implante, porque a filosofia é a mesma, ok? Eu diria inicialmente que muitas vezes, e isso aconteceu na clínica comigo, muitas vezes eu observei que nós, quando acertávamos, nós acabávamos não sabendo por que acertou. Ai, ficou bonito. E quando nós errávamos, nós também não sabíamos por que nós havíamos errado. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, pessoal, é importante nós termos segurança na reabilitação, porque vamos ver aqui dois exemplos, né? Eu estou dizendo aqui que a estética não é sorte, acertar a estética não é somente ter a experiência clínica, né? Acertar a estética é seguir protocolos definidos e protocolos que vão te dar resultados. Eu estou falando isso porque eu estudei muito o assunto e muitas vezes eu segui protocolos sugeridos, que eram sim protocolos definidos, mas a minha experiência clínica, o meu tempo de formado, não adiantava nada, porque eu estava sempre seguindo protocolos que não me levavam aos lugares corretos. Então, eu vou dar um exemplo aqui hipotético do seu João e da senhora Maria, aonde nós temos ali, né, dois pacientes, né, com nomes, lógico, fictícios, aí o seu João, a dona Maria, e aí o seu João, eu instalei a prótese, aquela alegria, ele adorou, ele ficou muito satisfeito, ele me indicou outros pacientes, né, e aí eu fiquei feliz, fui para casa feliz, e a dona Maria não gostou. A dona Maria, não está bom, não gostei, reclama, nossa, como a dona Maria é chata. A dona Maria é muito chata. E aí faz outra montagem, remonta, mas também não gostou. Nossa, mas aí você não aguenta mais a dona Maria, a dona Maria não aguenta mais você. Então, será que o problema é com a dona Maria? Será que ela é realmente uma paciente extremamente exigente e chata? Ou será que nós mesmos sabemos que nós não estamos atingindo, né, o nosso objetivo principal? Então, se vocês observarem o rosto do seu João e da dona Maria, eu vou fazer um outro questionamento. Será que este é o seu João? Será que esta é a dona Maria? Ou será que uma série de procedimentos, né, reabilitadores que foram feitos para eles após a perda dos seus dentes
fizeram com que eles perdessem a sua identidade principal, perdesse realmente a forma, o contorno do seu rosto, da sua harmonia facial como um todo. E quando eu digo harmonia facial, né, não é harmonização facial, né? Não é nós melhorarmos alguns pontos. Eu digo que é uma harmonização mais complexa, mais completa, aonde envolve toda a face do paciente, independentemente de estarmos trabalhando no terço inferior da face. Então, será que o seu João é assim? Será que a Dona Maria é assim? Ou será que o seu João é esse? Ou será que a Dona Maria é essa? Porque aqui nós observamos, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aqui nós observamos claramente pessoas diferentes. Nós observamos claramente que o seu João não era aquele da esquerda. O seu João tinha uma outra contemplação facial. E quando nós estamos falando em estética, observem que nem dentes eu estou mostrando. Eu estou mostrando fotos do paciente em repouso ou em DVO. Mas você restabelecer a dimensão vertical de oclusão associado a um suporte labial ideal, nós teremos uma transformação não apenas do terço inferior da face, mas nós teremos uma harmonização facial muito mais completa, onde nós temos elevação da ponta do nariz, onde nós temos o lábio do paciente contido mais no sentido horizontal, um pouco mais estreitado, e mais amplo no sentido vertical. E quando nós temos a perda de DVO, nós temos um achatamento dos lábios, onde você tem um espraiamento desses lábios, sendo ele mais afinado no sentido horizontal, né? Ele é mais largo no sentido horizontal e mais estreito no sentido vertical. Então, a Dona Maria e o seu João, por mais que eles tenham perdido seus dentes há 5, 10, 15, 20 anos, eles guardam dentro do seu ser uma imagem de como eles eram. E eu digo para vocês, o seu João não é esse da esquerda. A Dona Maria não é essa da esquerda. Esses pacientes foram, através de protocolos estéticos, protocolos funcionais, estabelecimento da dimensão vertical incorreta, ou até o uso de dentes de baixa qualidade, que se desgastaram rapidamente, que se deterioraram esteticamente e funcionalmente, eles começaram a sofrer um verdadeiro colapso facial. Então, acertar a estética é seguir protocolos definidos, e eu digo protocolos estéticos e protocolos funcionais. E esses protocolos funcionais, é lógico, não dá para falar tudo, nós estamos na semana de estética, mas eu não poderia deixar de citar a dimensão vertical de oclusão e a posição da mandíbula no sentido horizontal, ou seja, a centralização da mandíbula dos côndilos nas fossas articulares, numa posição de conforto para o paciente para deglutir, junto com uma boa dimensão vertical de oclusão e junto com protocolos estéticos definidos, nós teremos uma harmonização facial, não só do terço inferior da face, mas de toda a face do indivíduo. Porque a face não é apenas, quando nós corrigimos o terço inferior da face, nós corrigimos toda a posição da mandíbula no sentido horizontal, nós daremos uma verdadeira estética e nós vamos despertar nesse paciente. Nós vamos relembrar nesse paciente como era o seu rosto antes dele perder os seus dentes, quando ele ainda tinha um stop de fechamento, ou seja, uma dimensão vertical de oclusão, né, estável, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Então, acertar a estética do paciente é recuperar a sua autoestima,
Porque ele sabe, a cada momento que ele se olha no espelho, que ele não é aquela pessoa. E você recuperar essa imagem onde ele se reconhece no espelho é um dos momentos mais emocionantes e gratificantes da clínica de um dentista protesista. E esse paciente que fica satisfeito, esse paciente que se reconhece, ele é um indicador dos nossos casos. Ele é um indicador de pacientes. E nós sabemos hoje, né, como está o mercado odontológico, como está concorrido esse mercado, e nós sabemos que, é lógico, é muito importante o marketing digital, é muito importante estar nas mídias, mas mais importante que isso é um paciente indicador, é um paciente satisfeito. E isso, além de causar um benefício para o paciente, uma alegria para o paciente, uma indicação para os profissionais, faz com que o nosso relacionamento dentista e protético seja muito mais agradável. Mas por que ele é muito mais agradável? Porque eu vou gastar muito menos tempo clínico e o protético vai gastar muito menos tempo laboratorial. Eu vou necessitar de muitas remontagens. Né? Eu vou necessitar de muitas remontagens, eu vou necessitar de muito tempo clínico laboratorial e muito desgaste do relacionamento que deve ser muito agradável entre dentistas e protéticos. Né? Quanto vale o seu tempo clínico? Quanto vale o seu tempo laboratorial para que você fique remontando? Remontar significa refazer. Então, é muito melhor nós trilharmos caminhos para evitar remontagem, mas você nunca remonta, não é isso. Mas nós vamos levar o número de remontagem a um número absolutamente tranquilo e confortável. Né? De muitos casos, você tem que fazer, às vezes, uma pequena remontagem, uma remontagem, mas a grande maioria nós vamos evitar esse desgaste, né? Melhorando o nosso relacionamento com o nosso colega protético, para que ele evite fazer muitas remontagens e eu tenha um ganho de tempo clínico no momento que eu começo a acertar mais as minhas propostas estéticas durante a prova dos dentes em cera com os nossos pacientes. E aí, finalmente, nós vamos tornar a nossa profissão muito mais prazerosa, muito mais agradável, vai nos dar uma satisfação, lógico, a satisfação, né, de dever cumprido, a satisfação de ter vendido, entre aspas, um produto que você realmente prometeu e entregou. Então, nessa primeira abordagem, eu quero falar sobre os principais erros estéticos, aqueles que mais eu encontro no consultório, aqueles que mais o paciente vem me procurar com reclamações, que eu faço a minha nova prótese e o paciente fica satisfeito. Na segunda aula, eu vou falar sobre os protocolos estéticos, né? Os protocolos que foram modificados para que a gente possa acertar a nossa estética. E, finalmente, uma aula espetacular que você não pode deixar de assistir, é a última aula de quinta-feira, dominando o plano de orientação superior. E o plano de orientação superior, ele é o nosso canal, a nossa comunicação com o protético para que ele possa replicar o nosso planejamento estético. Muito bem. Pessoal, eu estou aqui. Deixa eu só dar só um pouquinho, pessoal. Me dá só um segundinho, editar. Deixa eu colocar aqui. Organizar, visualizar aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu dar um segundinho aqui para mim. Onde é que está aqui? Então vamos lá. Deixa eu... não estou conseguindo fazer a flechinha aparecer aqui na frente.
Mas vamos em frente ali, pessoal. Então, pessoal, eu gostaria de contar rapidamente o caminho, né, que eu segui aqui para que a gente consiga entender, porque, veja, eu vou falar dos erros, mas para falar dos erros, eu preciso estar ali mostrando para vocês o que acontece quando nós descobrimos o erro, nós precisamos achar a solução. Mas como é que nós descobrimos o erro, né? Então, a minha história é a seguinte: os 6 primeiros anos, eu fui clínico geral. Eu não fiz, a minha especialização eu fiz depois de 6 anos de formado. Então, quando eu era clínico, eu não estava satisfeito com as estéticas das minhas próteses. Então, em 1993, eu fiz a especialização ali na Fundecto, lá na USP, e durante esses 2 anos eu me tornei especialista em prótese dentária e continuei fazendo as próteses. Só que, após a especialização, eu continuava insatisfeito com os meus resultados estéticos. Então, eu emendei, logo que eu acabei a especialização, eu fui fazer o mestrado na USP e, em seguida, emendei o doutorado, que foi de 1993 a 2002. E eu pedi para que o tema do meu mestrado e do meu doutorado fosse estética, seleção de dentes, disposição de dentes. Então, no mestrado, eu estudei bastante a disposição dos dentes, e no doutorado eu estudei bastante a seleção de dentes. Então, isso daí foram 9 anos onde eu fiquei pesquisando e que resultaram vários trabalhos de planejamento, de estética, de seleção de dentes. E tudo, durante esses 9 anos, eu tive a oportunidade, ao escrever, quem fez um mestrado, um doutorado sabe, nós temos que fazer uma revisão da literatura muito extensa. Então, nós começamos lá atrás, hoje até um pouco menos, hoje eles pedem os últimos 10, 15 anos, os artigos mais atuais, mas principalmente em prótese total, que nós temos muitas técnicas que vêm sendo sugeridas ao passar das décadas, que vêm vencendo até mais de um século, né? Um replicando, falando e outro colocando o que o outro falou, desde o começo do século, iniciado em 1906 ali por Berry, foi um dos primeiros trabalhos, né, sobre seleção de dentes, né, largura de dentes, altura de dentes, por medidas antropométricas. Depois que eu li tudo a respeito, eu tive uma resposta por que os meus insucessos aconteciam. E me pareceu muito lógico, por quê? Porque a maioria das teorias para a seleção de dentes são teorias antropométricas, através de medidas da face, através de medidas do rosto, como se fosse uma régua. A régua medindo as coisas. A régua medindo a parte da forma, do tamanho do crânio, do tamanho do rosto. Bem, talvez dê certo para Schiffman, num trabalho da Alemanha, onde ele usa a papila incisiva, né, e ele faz uma linha no centro do rebordo, uma linha lateral, e essa linha passando no centro da papila incisiva, ela vai cair ali onde seriam a ponta dos caninos. Então, ele usa para a montagem do dentes, para a seleção da largura dos dentes, antropometria através da papila incisiva. Pode ser que dê certo para Puri, né, um artigo da Índia, onde eles chegaram a uma fórmula mágica, né, onde você mede a largura do nariz, aplica aquela fórmula e você já terá a largura dos 6 dentes anteriores superiores. Né? Ou a régua de Wavrin, que você já coloca no rosto, ela já dá a forma do rosto, a altura do incisivo, a largura do incisivo. É maravilhoso, seria maravilhoso se funcionasse. Seria maravilhoso, porque não há nada melhor do que um instrumento ou uma medida que você aplique na clínica e ela te dê um resultado. Não há nada melhor que isso. Alguma coisa eficiente e alguma coisa simples. É o que todos os clínicos querem. Porque nós, pesquisadores,
nós temos que facilitar a vida do clínico e não dificultar. Só que isso não acontece. E durante esses 9 anos, dentro da minha pesquisa de doutorado, eu medi largura de olho, largura de nariz, largura bizigomática, largura da boca, várias medições antropométricas que chegaram, isso em dentados, né, para ver se tinha alguma correlação para que eu pudesse aplicar nos dentados, tivesse correlações antropométricas, e o resultado, depois de anos de pesquisa, foi nenhuma das medidas antropométricas tem correlação com a largura dos dentes artificiais, por exemplo. Não tem. Então, o que acontece? O nosso país é um país, graças a Deus, muito misturado. Então, nós temos ali a raça negra, que casou com a raça branca que casou com a raça amarela que casou com o índio, e aí tudo se misturou, e essa mistura maravilhosa, né, que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa grande mistura de raças, só que para a prótese total, ela meio que inviabiliza técnicas antropométricas. Por quê? Porque muitos tamanhos de nariz, de boca, de dente, tudo se misturou. Então, eu percebi nesses 9 anos, e aqui está um dos meus trabalhos, né, na revista da pós-graduação da USP, onde eu medi nariz, onde eu medi a extensão do arco, medi olho, medi boca, e a conclusão é que nenhuma das referências antropométricas, e tem muitas técnicas que usam, técnica da bissetriz, que é uma média entre a largura do nariz e da boca, né? A largura da boca é igual à largura dos 6 dentes anteriores, e aí chega essa conclusão. E eu entendi por quê, que usando todos os conceitos científicos, eu não tinha os resultados estéticos esperados. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, nessa revisão da literatura, pessoal, que, por incrível que pareça, né, foi coberto 122 anos de trabalhos, né, não só os livros de odontologia de prótese total, mas também artigos científicos coletados nesses 122 anos, eu diria para vocês que aonde mais eu observei falha, e eu diria que essas 3 falhas, né, nas técnicas, que são as mais importantes do sorriso, eles acabavam por destruir, ou pelo menos não me levar à minha satisfação estética, que foi a altura anterior do plano de orientação superior pela visibilidade dos dentes. Então, deixa ali na boca, né? Deixa o plano ali na boca, pede o paciente ficar em repouso, e aí vocês vão encontrar de tudo, pessoal. Vocês vão encontrar autores mandando ficar 1 milímetro em repouso, aparecendo. Vocês vão encontrar autores dizendo para ficar no nível do lábio. Vocês vão encontrar autores falando, depende se é homem ou se é mulher. Autores vão dizer, depende se é homem jovem ou mulher jovem. Se é homem velho ou mulher velha, mais velha. Então, essa determinação pela visibilidade do plano, através da distância, né, que seria da base do nariz até o tubérculo do lábio, né, essa distância, usar como referência essa distância em repouso, é um dos maiores erros, né, da determinação da altura do plano de orientação superior. A altura dos dentes pela linha alta do sorriso, né, observado por Woody Klepp em 1910 e vem sendo replicado em quase todos os livros de odontologia de prótese total, né, capítulos de prótese total, ou livros de prótese total, citam o Woody Klepp. E, estudando isso, eu falei, gente, não é possível, porque eu sou a prova viva que isso não é verdade, eu sou linha de lábio alta, e se eu for marcar aqui em cima do meu lábio, o máximo que ele se contrai,
até o incisivo e fizer uma prótese para mim, eu vou fazer incisivos extremamente altos e extremamente largos. A largura dos 6 dentes anteriores, né, que eu aprendi assim, deixa em repouso aqui, e aí faz uma marquinha com Lecron nas comissuras da boca, e essa marquinha vai ser a linha dos caninos, e a linha dos caninos, essa distância vai ser a largura dos 6 dentes anteriores, é uma técnica imprecisa e falha que vai levar a um colapso da estética. Então, resumidamente, eu achei várias outras imprecisões, várias outras técnicas que mais levam ao erro do que ao acerto, mas eu diria que dessas 3 já seria o suficiente para que nós não tivéssemos uma prótese estética, que seria essa erro na altura do plano superior, erro na altura dos dentes e erro na largura dos dentes. E nesses caminhos, depois desses 9 anos estudando e percebendo que os protocolos que eu estava usando, por que eles eram imprecisos? Porque eles se baseavam em antropometria, muitos deles, e muitos deles se baseavam em análises, né, como a altura do plano do paciente em repouso, né, em vez de analisar desse paciente sorrindo. Então, no intuito de deixar aparecer uma bordinha de dente, o paciente sorria e ficava os dentes simplesmente horrível o seu sorriso, porque eu queria deixar a bordinha do dente aparecendo, porque eu aprendi assim. Então, no momento que eu percebi isso, eu comecei a procurar novos caminhos. Eu procurei novos protocolos clínicos, não só para a seleção dos dentes, mas para posição, né, como eu vou posicionar esses dentes no que nós chamamos de macroarquitetura do sorriso. Então, uma das coisas que teve uma alteração foi, ao invés de eu colocar o meu foco na antropometria, eu vou começar a analisar a visibilidade dos dentes do sorriso. E, didaticamente, eu classifico a estética em 3 tipos. A do repouso, que seria o quanto vai aparecer de dente no repouso, quando o paciente está relaxado. A estética do sorriso, o que aparece não só de dente, mas dente, gengiva, espaço negativo, que são as áreas escuras durante o sorriso, e o quanto aparece de dente na fala, seria a estética da fala. E o meu foco, ao invés de ficar tirando medidas antropométricas, eu vou observar um terreno diferente, um terreno da estética do sorriso. E, para isso, ficou muito claro para mim que tudo é importante na harmonia facial. A inclinação anterior, né, a linha bipupilar, tudo aquilo era importante. Mas a primeira coisa que eu fiz foi cercar, né, como se fosse o muro da China, cercar a área que eu vou trabalhar. E a área que eu vou trabalhar vai ser na estética do sorriso, vai ser a parte que eu mais quero acertar. Não me importa se eu errar a estética do repouso ou da fala, em detrimento de acertar a estética do sorriso, tá bom. O que eu não posso é acertar a estética da fala, acertar a estética do repouso, e na hora que o paciente sorri, está antiestético. Então, para isso, através de protocolos fotográficos, simples, o mais simples possível, e principalmente essa foto que vocês estão vendo, o paciente absolutamente de frente, pedindo para dar um sorriso bem natural, e para você saber se ele está absolutamente de frente, dá uma olhadinha na orelha, veja, às vezes está assumindo uma orelha, a outra está aparecendo, vai girando a cabeça, é lógico, às vezes tem um com a orelha mais aberta, fechada, mas é uma dica para que você deixe o paciente bem de frente, tire uma foto dele sorrindo. E essa linha amarela, que é a linha do lábio superior durante o sorriso, e essa linha azul, que é a linha do lábio inferior, lá dentro
eu chamo de espaço estético. E é esse espaço estético que eu passei a analisar, bem diferente da antropometria. Porque a antropometria, ela quer colocar largura de dente, ela quer colocar altura de dente, né? Ela quer colocar essa altura do plano, olhando os lábios, esse espaço, de uma maneira diferente. Diferente. Ela pega medidas de fora para colocar lá dentro. Com uma abordagem do meu espaço estético, eu tenho uma abordagem totalmente diferente. Porque lá dentro desse espaço estético, eu posso ter somente dentes, visualmente falando. Eu posso ter dentes e gengiva, papilas. Eu posso ter dentes e faixas gengivais, linha alta do sorriso. Eu posso ter espaço estético, os triângulos negros do corredor bucal, eu posso ter visibilidade dos dentes inferiores ou não. Então, dentro desse espaço estético, dentro dessa nova abordagem, eu comecei as minhas pesquisas. Se o lábio do paciente, com a miscigenação, eu tenho muita forma de lábio, eu tenho muita extensão vertical, um maior, outro mais extensão horizontal, outro mais extensão vertical, lábios finos, lábios grossos, narizes grandes, nariz pequeno. Se eu tenho toda essa miscigenação, por que não analisar o espaço exatamente da forma, né, que o lábio, a linha do lábio inferior e a linha do lábio superior produz, e trabalhar para que eu possa fazer o meu planejamento estético analisando o limite desse terreno que eu tenho para trabalhar, que é justamente a linha do lábio superior e inferior. Então, no momento, né, que eu comecei a fazer uma análise diferente da antropometria, fazer uma análise de qual o terreno que eu tenho que trabalhar e qual a forma desse lábio, né? Eu comecei a acertar a minha estética, né? Melhorar a minha estética, mas no final, quando eu fazia a prova em cera, eu ainda não estava satisfeito com as estéticas. Alguma coisa ainda não estava boa. E naquele momento eu falei, já sei o que não está bom. O que não está bom é que, quando eu mando o plano para o protético não deve estar seguindo o meu plano de orientação. Então, qual a atitude que eu tomei? Eu vou começar a montar todas as minhas próteses. E quando eu comecei a montar todas as minhas próteses, continuei insatisfeito, porque não era o protético que estava errando. E eu fiquei pensando, mas se eu acertei, melhorei os protocolos, estou sabendo agora como planejar, estou montando os dentes, por que que eu ainda não estou satisfeito? Por que ainda chega na prova em cera e ainda não está bom? Então, foi quando eu descobri, montando o dente, que no momento que eu pego o meu plano de orientação, e eu abro uma loja dentro desse plano e começo a montar os incisivos nessa linha média, nessa inclinação ideal que está marcado no plano, quando eu acabo de montar o meu plano, no meu plano os dentes, as informações não eram as mesmas. A linha média havia mudado. A inclinação da linha média havia mudado. A inclinação anterior do plano havia mudado. E por isso, não porque o protético monta ou porque eu monto, porque o plano de orientação é instável. As informações do plano de orientação são fundamentais para acertar a estética. Mas a cera do plano de orientação é instável. E no momento que a gente começa a abrir as lojinhas para montar os dentes, a própria contração
da cera, o próprio abrir e fechar do articulador, a própria montagem, a transmontagem, que eu chamo, você está montando, fazendo ajuste oclusal, leva, invariavelmente, a mudanças sutis de posição de dentes. Só que, apesar de serem sutis, ela, como na boca, 1 milímetro a 1 metro, ela causa grandes desarmonias estéticas. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a criar uma conduta imediata. No momento que eu acabava de fazer o plano de orientação, com os ângulos como deve ser, absolutamente vivos, com uma cera mais dura, imediatamente, antes do paciente sair da cadeira, eu peço 2 minutos para o paciente. O senhor me aguarde 2 minutos. É isso, é isso. É a estética, aqui está toda a minha energia, então aguarde 1 minuto. E eu faço um guia estético de silicone, conhecido como GAS. Eu transformo esse material instável e que também vai ser destruído para a montagem com um guia de silicone, que eu vou falar mais lá na frente, para que eu possa transferir essa linha mediana, né, exatamente para esse guia, para que eu possa transferir essa vestibularidade do plano exatamente para esse guia, e o muito importante é essa inclinação anterior para esse guia. No momento que eu defino o plano de orientação, através de protocolos não antropométricos, mas através da visibilidade do espaço estético, que é delimitado pela linha do lábio superior e linha do lábio inferior, no momento que eu delimito esse espaço e defino meu plano de orientação, eu estabilizo essas informações através de um material muito mais estável, que é o silicone extra duro de laboratório, e, nesse momento, eu dispenso o paciente e vou montar os meus dentes usando não o plano de orientação, mas essa guia de silicone, até o final. E eu percebo que muda a posição, por quê? Porque todo momento eu estou usando essa guia para reposicionar essa mudança de posição dos dentes que acontece durante a montagem. Tanto eu que monto, quanto os meus alunos que eu ensino, eles mandam o GAS para o laboratório e, quando volta, o dentista tem como observar se foi replicado aquele planejamento estético dentro daquele guia. E aí, finalmente, né, mudando os protocolos de antropometria para a visibilidade do sorriso, durante o sorriso, usando um guia de replicação, as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a acontecer, né? Então, agora eu gostaria de entrar... Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Dá só um segundinho. Pronto. Então, eu gostaria de entrar em alguns erros, comentar alguns erros, para dizer para vocês que agora a gente começa a entender, né, por que as coisas dão errado. Só um pouquinho, pessoal, eu vou ter que... deixa eu jogar aqui bem para o cantinho aqui, que eu não sou... Não interessa agora o meu rosto. Pronto, bem no cantinho, bem escondidinho. Então, pessoal, vamos começar. Erros no tamanho do dente. Então, esse é um erro que ele praticamente inviabiliza uma boa estética, porque não adianta você colocar o dente na posição correta. Se você errou o tamanho do dente, você comprometeu todo o trabalho. Então, dentro daquela análise do de Klepp, né? O que ele dizia que a linha alta do sorriso, vejam aqui à esquerda um paciente dentado, né, de linha de lábio alta. Se a linha alta do sorriso é a altura do incisivo central, pessoal. Então, o que aconteceu? Nessa prótese aqui do meio, à esquerda antes, você tem ali, alguém seguiu esse conceito que está em todos os livros de prótese total. Há mais de um século.
Só que esse paciente era linha de lábio alta. E à direita, nós refizemos a prótese desse paciente. Não encontrei isso na sua biblioteca musical. Só um pouquinho, pessoal. Tem alguém querendo... Deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui, que eu não sei o que está pegando aqui. Pronto. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos aqui um paciente que ele é linha de lábio alta. Então, a linha alta do sorriso não é a altura do incisivo central superior. Se você seguir isso, você vai acertar apenas para quem tem linha de lábio média, que é aquele paciente mais favorável. Aquele que eleva muito, ou seja, o espaço estético ele é muito vertical, você vai errar longe. E esse paciente tem uma lembrança, meus dentes, quando eu sorria, aparecia um pouco a gengiva, ele lembra. E você quer mudar isso, você vai ter um verdadeiro colapso estético. Dentes muito curtos, né? Dentes pequenos, também você vai ver muito dente. É lógico que aqui à esquerda nós temos um erro na inclinação anterior, mas dentes muito curtos vão fazer com que você tenha, preste atenção, uma visibilidade maior da gengiva e uma visibilidade maior dos dentes posteriores, porque dentes muito curtos, consequentemente, são mais estreitos. Sendo mais estreitos, a visibilidade dos dentes posteriores é muito grande. E hoje, vocês vão ver nos protocolos, na próxima aula, que nós usamos a visibilidade dos dentes anteriores e posteriores para selecionar a largura dos dentes anteriores. Então, aqui à direita, nós tivemos uma outra proposta, né? Nós dentes um pouquinho mais altos, menos curtos, e transformamos esse paciente em linha de lábio média. Dentes muito estreitos, e aí, pessoal, a maioria das faculdades de graduação, né, eu aprendi assim, que você deixa o paciente em repouso e faz 2 marcações nas comissuras da boca. E a largura da boca é a largura dos 6 dentes anteriores. Então, vejam só, nós estamos indo para uma antropometria totalmente inversa. Eu estou querendo acreditar que uma boca estável, em repouso, ela vai me dar a largura de dentes internos que eu não sei qual que é a extensão dessa boca durante o sorriso. E, mais uma vez, voltando à grande miscigenação que nós temos. Vai ter uma boquinha dessa aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, que ela vai abrir mais lateralmente, uma menos. Então, isso não tem fundamento. E aí você começa a ter próteses como essa do meio, dentes absolutamente pequenos, estreitos. Por quê? Porque quando ela estava em repouso, a sua largura da boca era pequena. Só que quando ela sorria, a largura da boca era muito grande. Então, os dentes ficaram pequenos. E depois nós recuperamos uma largura mais estética ali. Isso, um paciente feito de curso, né, que eu dei. Então, vejam, são erros que se repetem. Por quê? Porque nós seguimos, muitas vezes, regras que são seculares, está mais de um século aí, mas que não funciona na prática. Aliás, não é que não funciona, funciona muito menos do que nós gostaríamos. Nós temos mais chances de errar do que de acertar. E da mesma maneira, se nós seguirmos essas medidas antropométricas de largura de dentes, nós vamos ter aqui um verdadeiro colapso, dentes muito largos, para aquela boca, para aquela extensão do sorriso. E aí vai ficar aquele aspecto agressivo. Erros na forma dos dentes, isso aí vem já desde Williams, né? Veio de Barry em 1906, William em 1914, ele falava que a forma do incisivo central é a forma, né, do rosto de ponta cabeça, uma linha que passa pelas sobrancelhas. Então, a forma do rosto seria a forma do incisivo central. E não é que ele está certo ou errado, mas nesses novos conceitos que nós fizemos, nesses novos protocolos,
eu não escolho a forma do dente com a forma do rosto. Eu escolho a forma do dente que mais se harmoniza para a visibilidade do sorriso dentro daquele espaço estético, linha do lábio superior e linha do lábio inferior. Ali à esquerda, você vai ver que essa paciente que verdadeiramente tem um rosto triangular, ela tem uma grande contração do lábio superior, né? Uma grande visibilidade ali, analisando esse espaço estético dela, e que se eu escolher dentes triangulares, eu vou ter uma probabilidade muito maior de visibilidade de gengiva. Por quê? Porque o dente triangular, as papilas elas vão muito mais próximas à incisal, elas descem mais para o terço incisal dos dentes. Sendo que dentes quadrados, olha do lado direito, nós jogamos essa papila mais para o terço cervical do dente. Então, para mim, escolher a forma do dente, embora William, desde 1914, tenha citado que a forma do dente é igual à forma do rosto, já observando os trabalhos de Berry em 1906, e já tendo todos os livros de odontologia e de prótese total falando isso, eu não sigo isso. Por quê? Porque eu posso acertar a harmonia da forma do dente com a forma da face e comprometer o quê? O que mais me interessa, que é a estética do sorriso. Então, essa paciente, onde nós escolhemos o dente quadrado para ela, do lado direito, e ela tem um rosto triangular, tem um sorriso com menor visibilidade de gengiva e muito mais estético. É lógico que nós melhoramos curva da boca, uma série de a linha mediana, mas é um sorriso mais estético. Erros nessa altura, aqui nessa linha amarela, altura do plano de orientação, eu digo para vocês, pessoal, sem sombra de dúvidas, não se baseiem na visibilidade do plano em repouso, porque você vai acertar, vai ficar bonitinho quando ele está assim descansando e vai ficar horrível quando ele der o sorriso. Por quê? Porque você não deve, né, usar uma estética secundária, como é a visibilidade dos dentes em repouso, em detrimento de uma estética primária, que é a estética do sorriso. É ali que nós devemos acertar. Se nós acertarmos a estética do sorriso, ficar bonito e aparecer a pontinha do dente na estética do repouso, palmas para mim, deu certo para esse caso. Mas eu jamais vou acertar a estética do repouso e comprometer a estética do sorriso. Então, vejam, esses erros grotescos, absurdos que acontecem, né? Esse também foi um paciente, quando eu dava o mestrado ali em São José do Rio Preto, aparece casos desse tipo aqui, pessoal. Excesso de altura, né? Por quê? Porque vai seguir regras, né, de visibilidade do dente em repouso, e de repente que o paciente falou, eu quero que apareça 2, 3 milímetros, quero dizer, ok, e depois, quando ele sorri, esse comprimento vertical grande, né, pode levar a um verdadeiro colapso da estética, né? E aqui à direita, feita por um dos nossos alunos lá do mestrado. Então, dentes muito curtos, a mesma coisa, né? Erros na altura do plano vão comprometer, porque não é que ele é um paciente linha de lábio baixo, não é isso. É um erro na altura do plano de orientação superior. Na verdade, é um paciente linha de lábio baixa, aonde você tem no caso, nós planejamos 80%, 90% de visibilidade de dentes. Porque do lado esquerdo não é aquele linha de lábio baixa, é que o plano está pequeno, porque um sorriso que aparece 20%, 30% de dente, será que ele é linha de lábio baixo ou você errou na altura do plano de orientação superior? Observem no lado esquerdo que existe, dentro dessa visibilidade do espaço estético, existe um espaço ali que está sendo preenchido por quem? Pela língua, na visibilidade, demonstrando precisa ser preenchido por dente. Se ele vai ficar 1, 2, 3 milímetros da linha do lábio inferior, pode acontecer, mas não essa distância. Essa distância já é um indício
de que os dentes, né, vão ficar com pouca exposição. Por quê? Porque mesmo durante o sorriso, que é justamente o nosso novo foco, que eu vou falar quarta-feira, os novos protocolos são um estudo desta possibilidade de analisar a visibilidade do sorriso, né, e não do repouso. Esse aqui, pessoal, esse aqui eu diria que mais de 90% de todas as próteses que eu vejo aí, que o pessoal publica, tem erros nessa inclinação. A inclinação anterior, ela é muito importante e muito só se baseia pela linha bipupilar. Mas tem outras maneiras de se basear, de analisar se isso está errado ou não. Até porque os próprios olhos, eles têm muitas vezes assimetrias de altura, e isso está, às vezes, até ligado a mastigações unilaterais. Quando as pessoas têm mastigações unilaterais, e geralmente ela tem, você vai ter tanto diferença em tamanho de masseter, né, de volume, de assimetria facial, mas você também vai ter o nível dos olhos um pouquinho alterado. Então, esse é um dos erros muito comum também que acontece na estética. Então, esses erros, eles são, se a gente puder observar, quando eles acontecem, eles normalmente expõem mais gengiva de um lado do que do outro, ou expõem mais dente de um lado do que do outro, né? E depois que nós reabilitamos, agora nós vamos reabilitar também os inferiores aqui. Mas isso foi corrigido. Quando você corrige a inclinação anterior, você corrige também a visibilidade dos dentes posteriores, né? E a quantidade, pode aparecer gengiva lá atrás? Pode, mas de uma maneira mais uniforme, né? Erros na linha mediana. Normalmente, como eu falei que muitos casos existe esse erro de inclinação anterior, e como a linha mediana fica a 90 graus com essa inclinação anterior, no momento que você erra a inclinação anterior, você automaticamente erra a linha média, né? Então, vejam aqui, né? Errou a linha mediana, errou a inclinação anterior e vice-versa. E depois nós acabamos fazendo essa correção, jogando a linha média para o centro da boca, sempre analisando a visibilidade dos dentes. Erro no alinhamento dos dentes. Então, vejam, do lado esquerdo, uma montagem muito aberta, né? O paciente tem uma boca triangular, fechada, você vai continuar fazendo o alinhamento dos seus dentes triangular. Ele pode ser mais para fora ou mais para dentro, mas continua sendo triangular. O que você não pode é você ter um rebordo triangular e você querer fazer um alinhamento ovoide, um alinhamento quadrado. Então, você tem essa sensação de que os dentes estão saindo da boca, né? Que os dentes estão fora. É lógico que do lado esquerdo nós temos erros ali de, né, dentes parecendo destruídos, a curva anteroposterior não está de acordo, mas o alinhamento é bem gritante, como até pelo suporte de lábio. Tem muito suporte de lábio do lado esquerdo, é o contrário, né? Geralmente a gente tem que melhorar o suporte de lábio. Mas acertar o alinhamento dos dentes, que foi feito do lado direito, dá um suporte de lábio mais harmônico do que do lado esquerdo, com o alinhamento mais aberto. O sorriso invertido é muito comum, né? Então, esse é um caso que eu estou ainda provando em cera, ainda não instalei. Já está em acrilizado, instalei essa semana. Observem que do lado esquerdo, você olha e fala, meu, não é possível, né? Que tem essa curva de Spee, né? Então, olha o nível de inversão de sorriso. Por quê? Porque o paciente tinha pré-molares muito infraoclusão. Então, do lado direito, eu fiz provisoriamente como se fosse uma olê em cima da PPR, acertei a curva do superior e agora eu vou reabilitar inferior. Mas essa ascendência para distal, né, sempre os dentes posteriores vão estar mais num plano mais superior do que os anteriores. Nunca vai estar os dentes posteriores. Observem aqui, eu vou mostrar para vocês como foi feito, o que nós chamamos de terapia, né? Então, o que acontece? Esses dentes estavam muito em infraoclusão
Então, se você manda assim para o protético, ele vai fazer, deixa eu voltar um pouquinho, ele vai fazer o quê? A montagem. Ele vai fazer a montagem dele. Ele vai fazer isso, porque ele recebeu assim, né? Mas se você pegar e você fizer o restabelecimento, nem que seja que nem aqui provisoriamente, depois não importa se eu for fazer uma metal free aqui, se eu for fazer uma onlay, se eu for fazer uma PPR com um descanso largo para refazer, mas você tem que corrigir isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o que dentro da clonagem terapêutica a gente usa muito essas terapias. Ó, quando ele fecha, tá vendo? Ó, deixa eu parar um pouquinho. Mais um pouquinho, pegar aqui no jeito. Ó, quando ele fecha, e ele é um verdadeiro classe 3, ele veio com a mordida cruzada e eu acabei vestibularizando, como é que eu sei que não vai dar báscula, que ele vai aceitar bem isso? Eu fiz isso na prótese antiga, eu restabeleci a curva na prótese antiga, todas as terapias a gente faz antes na prótese antiga pela técnica da clonagem terapêutica. E aí, ele tinha toda essa diferença da curva de SP. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que seria a curva ideal para a estética dele, ascendente para distal, e depois, né, você vem lá e faz essa adaptação da PPR. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o final do filme. E agora é só consertar o inferior, ou seja, nós nunca vamos acertar a estética se nós seguirmos um erro do inferior. Então, já foi trabalhada a PPR dele provisoriamente, né? A que ele já tinha ali, ó. Tá vendo que nem tem um eixo de inserção muito único. E agora sim, ó, toda a mordida foi restabelecida. Então, a estética também dos dentes posteriores, a curva de SP, ela faz parte para que nós não possamos promover um sorriso invertido desse paciente. Nós vamos falar sobre os protocolos clínicos na quarta-feira, para que nós, na segunda aula, nós vamos falar sobre esses protocolos, que é assim, no momento que nós mudamos o nosso foco da antropometria para a visibilidade dos dentes, quanto será que eu tenho, né, quando o paciente sorri, quanto eu tenho de altura vertical? Quanto eu tenho de altura horizontal? E aí eu começo, aí sim, a analisar largura de rosto, altura de dente, largura de dente, pela visibilidade dos dentes. Será que eu vou fazer com que esse paciente seja linha de lábio baixa, alta ou média? Então, através dessas novas reflexões, nós temos a possibilidade de acertar a nossa estética. Acertar a nossa estética através de protocolos definidos e depois, através de um bom plano de orientação e de uma replicação dessas referências do plano através de um guia de silicone e extradura do laboratório. E aí sim, todo esse fluxo protético, dentista, protético, ele começa a fluir de uma maneira azeitada, né? De uma maneira suave, essa engrenagem ela começa a funcionar. E aí nós vamos entregando próteses altamente estéticas, sempre em harmonia com a forma do lábio, sempre em harmonia com o rosto, né? O paciente vai se identificar ali no espelho. Então, houve todo esse trabalho, esse caminho, né? De estudo, de pesquisa, mas, como eu sempre digo, eu sou um pesquisador, eu fiquei 13 anos no mestrado da São Leopoldo Mandic, na mestrado de prótese dentária, fiquei lá também no mestrado ali de São José do Rio Preto, vários cursos de especialização de prótese dentária, mas, apesar da pesquisa e como professor, eu nunca larguei o consultório. E o consultório, ele é soberano. Não adianta você falar de técnicas, se chegar no consultório e você não puder aplicar essas técnicas. Então, eu espero vocês na segunda aula da Semana da Estética.
para que a gente junto analisamos. Então, eu analisei todo o processo de pesquisa e mostrei os principais erros. Agora, vamos, quarta-feira, mostrar os novos protocolos, como a gente vai poder caminhar olhando por um outro foco, uma outra direção e, finalmente, na quinta-feira, nós vamos poder concluir mostrando os cuidados que nós temos que ter no plano de orientação superior e depois fazermos o nosso GAS para que nós possamos trabalhar em materiais altamente estáveis, para que essas informações que não se percam, qualquer micro inclinação da linha média, que está aqui embaixo, ó, mas lá em cima mudou muita coisa. Se você errar um pouquinho essa inclinação aqui, ó, muita coisa acontece no sorriso desse lado subindo e muita acontece no sorriso desse lado descendo. Isso, vocês começarem a observar isso, vocês vão ver que vários colegas que publicam, cheio de orgulho, olha esse trabalho antes e depois, você percebe uma desarmonia. Por quê? Porque errou muito? Não, porque errou pouco. E esse pouco se transforma em muito, e acaba deteriorando todo aquele que poderia ser um sucesso estético, né, uma harmonia melhor. Então, espero vocês, muito obrigado pela participação, e quinta-feira, não percam, o plano de orientação. Você sabe fazer um bom plano de orientação, você sabe depois estabilizar ele com silicone. Uma coisa muito importante que eu sempre falo, nós vamos dar nome aos bois. Por quê? Se eu fizer um belo de um plano, fizer o guia, voltar, e o protético fez direitinho o que eu planejei, e eu colocar na boca e não ficou bom, eu preciso ainda melhorar os meus olhos e aplicar melhor o protocolo. Eu estou errando. Então, eu tenho a obrigação de pagar a remontagem para o protético. Agora, se eu vou lá, faço a guia tudo certinho, mando o protético, volta, e o protético não seguiu as minhas informações, eu vou lá e falo, olha, não ficou ainda no guia. E aí o protético tem que saber que ele tem que melhorar e seguir a replicação do plano. Então, nós vamos dar nome aos bois, vamos tirar aquela sensação desagradável que é o dentista ligar e falar, tem que remontar, o que você fez? Não tinha nada a ver isso aí que você mandou. E o protético, às vezes, que não tem culpa, acaba tendo que remontar. E muitas vezes o dentista fala, não vai cobrar de novo. E é um trabalho, só quem monta sabe o trabalho que é. Da mesma maneira, não é justo, né, você fazer todo um planejamento no seu plano, for devolver lá e o protético vai lá e põe de qualquer jeito, ou põe fora do seu plano, porque tem muito plano lá para montar, e aí volta e ele fala, não, doutor, eu segui o seu plano. Então, de quem é a culpa? Só fazendo esse guia, nós vamos dar nome aos bois. Por quê? Porque se o protético está errando, ele vai ter que acertar. E se o dentista está errando, ele vai ter que acertar. Porque quando os dois acertam, quem ganha é o paciente. O nosso principal objetivo de todo esse estudo, todo esse esforço, é o nosso paciente que vai se reconhecer no espelho, é o nosso paciente que vai ter a sua autoestima devolvida, e nós vamos ficar mais felizes quando nossos pacientes estão satisfeitos. Ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, temos um encontro, se Deus quiser, na quarta-feira, 20 horas, para falar sobre esses novos protocolos que vêm nos dando tanta alegria e tanta satisfação na clínica. Forte abraço, até breve, se Deus quiser.